feminino. Quem entrou com essa ação foi o estudante de Direito da UNB, Roberto Casale Júnior, de 21 anos, estudante de Direito, que vai falar conosco daqui a pouco. É interessante esse assunto que a gente vai debater a partir de agora aqui no programa. O Kathleen, os ouvintes aí que tiverem dúvidas, perguntas, questionamentos, podem fazer pelo WhatsApp da Gaúcha? Podem sim, Gabardo. A gente já está acompanhando o WhatsApp no 51996995218 e também dos nossos comentários na transmissão ao vivo do Facebook. Perguntas, opiniões, tudo para os nossos debatedores. Muito obrigado, Kathleen. Lembrando que o programa é transmitido também em vídeo com as imagens aqui do estúdio, no canal da Rádio Gaúcha, no YouTube, na página da Rádio Gaúcha, no Facebook e também no Twitter. Bom, de apresentar os nossos convidados que estão aqui no estúdio, começando aqui pela minha direita, Sandro Zanetti, vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região Metropolitana, o SINDA. Sandro, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, Gabardo, um prazer estar aqui no teu programa. Uma boa noite a todos os participantes. Vamos começar já. Vamos ver todos os pontos de vista aí. O Cristiano Heineck, membro da Comissão de Direito de Defesa do Consumidor. Doutor Cristiano, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, aos meus colegas aqui de mesa e a ti, Gabardo, uma satisfação estar com vocês. Muito obrigado pela presença. Diretora executiva do PROCON aqui de Porto Alegre, Sofia Martini Vial. Sofia, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Gabardo, boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo hoje de noite. Dizer que é um prazer estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir com o debate. E a Raíssa Pagô. Está correta a pronúncia do sobrenome, Raíssa? Tá. É pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Muito obrigado pela presença, Raíssa. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todas e a todos. Bom, Kathleen, temos já na linha também mais dois convidados aí, Kathleen. Temos o Roberto na linha para falar conosco, que é o estudante de Direito que eu comentei antes, né? Que foi o que suscitou toda essa discussão novamente aqui sobre os ingressos entre homens e mulheres. O Roberto Casale Júnior, 21 anos, estudante de Direito da Universidade de Brasília. Eu já quero ouvir primeiro o Roberto, dos motivos, o porquê desta ação. Roberto, boa noite. Alô, boa noite. Tudo bem, Roberto? Tudo. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a sua atitude, sobre a ação. Qual é a pergunta? Não, exatamente sobre isso. O que te motivou? Qual era a tua pretensão, a tua ideia no momento da ação? Primeiro, eu estava no show do Vila Mix aqui em Brasília e eu resolvi ir com a minha namorada ver primeiramente quando é que estavam os ingressos lá do Vila Mix de Goiânia, que é o mais badalado, era o mais caro, e a gente foi ver quanto que estava lá a melhor área, que era o camarote. Sim. Aí quando eu vi a diferença de preço, que era mais ou menos em torno de 700, 800 feminino e 1.500 masculino. Era mais ou menos essa diferença. 700, 800 feminino e 1.500 masculino? Era mais ou menos isso. Uhum. Aí todos os outros, as áreas inferiores, elas também eram com a diferença de preço, assim. Mas essa aí chamou muito a minha atenção. Falou, cara, isso tem que acabar. Aí eu fui procurar na internet para ver se eu achava alguma decisão judicial sobre isso, dizendo que era inconstitucional, que não podia, só que eu tinha visto que ninguém tinha entrado com nada sobre isso. Uhum. Aí eu procurei pesquisa de alguém que tinha feito, eu achei um TCC de um garoto da UNB também, que ele, quando ele formou em 2011, ele fez o TCC baseado na inconstitucionalidade da diferenciação de ingressos para homens e mulheres. Aí eu fui ver quais eram os argumentos que ele colocava lá das empresas, que se baseavam só em, basicamente, livre iniciativa e que, quando tinha consumação open bar, o homem normalmente consome mais que a mulher, então, em teoria, poderia cobrar mais que isso. Só que os argumentos contra as empresas eram muito mais fortes, assim, faziam com que esses argumentos ficassem fracos, porque, embora a empresa tenha livre iniciativa, ela não pode fazer a distinção dos valores do jeito que ela quiser. Ela tem que ainda assim obedecer à Constituição, Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, na petição que eu fiz, eu peguei uma lei que vale aí pro Sul, Rio Grande do Sul, lei estadual daí. E qual é? Agora não vou ter um número aqui agora. Não tem problema. Mas, Roberto, você imaginava essa repercussão toda? Não achava que ia ser desse jeito, não. É porque, assim, na verdade, a minha ideia era fazer o seguinte. Quando eu vi os ingressos na praia, que tinha diferenciação, porque o Vila Mix que
que me chocou. Mas o que eu entrei com o processo foi o do Na Praia, porque depois que eu vi o do Vila Amigos, eu fiquei pesquisando para ver o que poderia ser feito. E aí, no Na Praia, eu vi essa diferenciação, e quando você compra ingresso para esse show específico, para qualquer evento que tenha Na Praia, você tem que cadastrar seu CPF, aí ele já sabe se você é homem ou mulher, e ele proíbe no site que você compre ingresso para qualquer gênero diferente do seu. E no caso, o mais barato era o feminino. Aí quando eu tentei comprar lá, não consegui. Sim. Aí, pode falar. Não, como isso, eu quero que você conclua daqui a pouco, mas como se tornou um debate bem mais amplo, você pode ficar um pouquinho mais na linha com a gente aí, Roberto, para a gente ouvir umas opiniões aqui, porque acabou se tornando um debate extremamente amplo, envolvendo várias questões. Eu não sei se a sua ideia era realmente, a sua insatisfação era com essas coisas que você citou aí, mas a verdade, o fato é que o debate está aberto. Deixa eu começar com o Sandro Zanetti, que é vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região. Ô Sandro, eu queria a sua opinião, a opinião lá do sindicato. O que vocês têm comentado sobre tudo que está acontecendo? Bom, boa noite. Realmente o assunto ele é polêmico, né? Mas que nem o colega colocou, está na Constituição, né? Eu estou aqui com meus colegas do Procon, né, para me auxiliar, e realmente não pode ter essa cobrança de diferenciada de preço, né? Mas a discussão toda começou em questão de casa noturna. E agora já está se falando até a questão de restaurante, por exemplo, que tem buffet com preço diferenciado para mulher e para homens. Essa mesma questão, né? Tem lá tipo buffet livre, homem 30, mulher 28. Exatamente, não uma diferença tão grande que nem o colega colocou que aconteceu nesta casa noturna. Então, isso gera algumas preocupações, né? Do meu ponto de vista, realmente, para mim, é uma interferência na iniciativa privada, né? Para mim, ela deveria poder escolher o preço, cobrar, de quem cobrar. Mas porque realmente a mulher come menos, por exemplo, em buffet a mulher come menos. Por que criança de 12 anos, né, ela paga muitas vezes menos, paga metade, paga 20% de desconto? Então, realmente, o assunto ele é bem polêmico e a gente está aqui para discutir. O que me preocupa é a questão de se isso for mudar na parte dos restaurantes ou até na questão das casas noturnas, se isso vai gerar uma menor demanda ou não. A gente já fica preocupado com a questão, vai gerar desemprego, não vai gerar desemprego, as pessoas irão sair menos, irão consumir menos. O nosso estado já se encontra numa situação bem delicada, né? Então eu acho que essa aqui é a pauta para discutir com os colegas de mesa. Deixa eu fazer aqui um giro ouvindo a primeira opinião de todo mundo. Cristiano, a sua avaliação. Bom, o tema realmente ele é muito interessante e é engraçado que isso sempre tem acontecido, mas pelo menos a gente começou a pensá-lo, né? Começamos a colocar na pauta, né? No caso aí, nós trabalhamos com um cenário de uma discriminação, né, na diferenciação de preços, né? E antes de julgar propriamente essa discriminação, eu gostaria primeiro de assinalar que existem espaços no mercado de consumo onde existem discriminações positivas e aceitas, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com seguro, na questão da aferição do prêmio, que é o valor que a gente paga, por exemplo, um indivíduo homem de 20 a 40 anos é o sujeito que paga o maior prêmio. Por quê? Porque ele está numa faixa de sinistro muito grande, maior do que as mulheres, né? Então, por exemplo, um embate até que é muito forte, que é a questão do plano de saúde do idoso. Em geral, o sujeito, quando chega aos 60 anos, ele toma um carregamento de um valor muito elevado e que acaba também gerando uma discriminação. Ou seja, há espaços onde isso é trabalhado, em alguns é justificável, outros é debatido, e nós temos que ver se realmente essa discriminação de valores em casas noturnas e congêneres é justificável, é plausível. Depois eu quero perguntar para vocês, mais para frente, se vocês acham que tem que separar, por exemplo, restaurante, que o Sandro falou, de casa noturna. Enfim, porque tem várias situações diferentes, né? Depois eu quero ouvir vocês sobre isso. Bom, Sofia, e aí? Quero a sua primeira opinião também, por gentileza. Bom, primeiro, enquanto membro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que de fato é muitas vezes pautado pela Secretaria Nacional do Consumidor, que emitiu essa nota técnica, que é a nota técnica 2 de 2017,
o PROCON recebe essa nota técnica e, nesse momento, entende que é pertinente conversar com os empresários e fazer a conscientização a respeito da nota técnica, até para que se entenda de que modo foi ou não interpretada a norma, porque essa sim é uma interpretação da norma e decorre de uma decisão liminar, porque também a nota técnica é fundamentada na decisão liminar já citada aqui do Sejusc. Então, como disse o professor Cristiano, em outros momentos já se discutiu alguma discriminação no mercado de consumo, quando, por exemplo, alguns shoppings queriam proibir os rolezinhos. E aí eu faço menção ao artigo publicado hoje também pelo professor Bruno Miragem a respeito do tema, que trouxe também esse assunto no seu artigo. Então, a questão dos rolezinhos, a questão da negativa do crédito, ou seja, não vou fornecer crédito para aquele consumidor porque ele não tem um credit score positivo. Então, nós já discutimos no mercado de consumo algumas possibilidades de distinção entre consumidores. Tá. Isso é interessante. Raíssa. Então, o meu viés, na realidade, aqui vai ser um viés de feminismo, de gênero, que é o que eu trabalho, e o núcleo que eu pesquiso trata sobre isso. E, bom, é consenso entre as feministas, de praticamente todas as linhas, que, sim, no caso específico das casas noturnas, não tratando a situação dos restaurantes, do caso específico das casas noturnas, sempre foi conhecido, e a lei traz isso, que é a ideia de objetificação da mulher. Então, a partir do momento que você coloca um preço menor para a mulher, a ideia é que ela seja uma isca para atrair os homens. E fazer aquelas filas gigantescas de mulheres vestidas dentro daquele padrão de, saltos altos e mini saias, para atrair o consumo dos homens. Inclusive, aí entra a questão das bebidas de graça, né? Então, você oferece bebida de graça para a mulher, até um determinado horário, por exemplo. Mulheres frias até meia-noite com uma caipirinha de graça. Uhum. E aí os homens chegam depois, as mulheres já estão bêbadas e a festa está cheia de mulheres. Então, sim, desse viés específico das casas noturnas, é muito difícil quem discorde que não era uma objetificação da mulher. E, inclusive, a lei vai nesse sentido. Agora, aí a discussão é bem mais profunda no caso de restaurantes, porque você está levando em consideração uma média de consumo. Agora, homens pagarem diferente de mulheres ou vice-versa. No caso de casas noturnas, o serviço oferecido é exatamente o mesmo. Sim. Diferente do caso dos restaurantes, né? Sim. Depois eu estou curioso para ver a opinião dos ouvintes, o que está chegando de... Tem muita gente participando aí, Kathleen? Tem bastante então, gente daqui a pouco a gente vai começar a ler os Uhum. recados aí para ver o que o pessoal está pensando, se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Bom, Roberto, então ouvimos aqui as opiniões. Vamos ver como é que fica daqui para frente. Muito obrigado pela participação aqui, Roberto. Valeu, obrigado. Um grande abraço, uma boa noite. O boa Roberto, noite. Roberto Casali Júnior, 21 anos, estudante de Direito da Universidade de Brasília, foi quem ajuizou a ação. Sofia, já teve alguma reclamação no PROCON, especificamente sobre isso? Desde que a nota técnica foi então divulgada, porque também teve uma matéria no Fantástico, se não me engano, neste domingo, sobre a nota técnica, em que o secretário nacional, Dr. Arthur, falou sobre a nota técnica. Desde então, nós recebemos a notícia de uma casa noturna que pratica o preço diferenciado e que decidiu, então, que a partir de agora fará a cobrança igual para os dois, mas já havia alguns consumidores que teriam comprado o ingresso por preço menor. Uhum. E a reclamação é justamente de uma consumidora mulher que disse o seguinte: olha, eu ia pagar 35, eu já tinha me programado para ir até o evento e agora eu precisarei pagar R$50. Então, nós tivemos apenas uma reclamação nesse sentido e a reclamação de uma consumidora mulher que, enfim, se manifestou nesse sentido. Até para explicar, juridicamente, né, então hoje a situação, se por exemplo tem lá, vai ter uma festa, tem que ser cobrado o preço igual. Né? Se não for cobrado, a pessoa que se sentir prejudicada, ou fale lá com o administrador da casa, ou depois procure o PROCON. Juridicamente é isso? A primeira ideia, obviamente, sempre que a pessoa possa tentar chegar num comum acordo com o fornecedor. Agora, claro, caso ele não consiga fazer esse acordo, caso haja cobrança diferenciada, ele pode sempre procurar o órgão administrativo, que atende praticamente 7 dias por semana nas páginas das redes sociais e no seu site. Kathleen Moreira, vamos ver a primeira participação dos ouvintes aí.
Vou ler alguns comentários e algumas perguntas, tá? O André, aqui de Porto Alegre, diz assim: vocês já devem saber o que vai acontecer. As casas noturnas vão subir o ingresso feminino, mais uma atitude politicamente correta que só vai atrapalhar. Tem um outro ouvinte que diz assim: a minha filha, aos 9 anos, já fica indignada quando escuta as festas que a mulherada não paga. A Mara Brum diz: mas a questão é, a partir de então os estabelecimentos vão apenas aumentar o valor do ingresso das mulheres ou vão, no mínimo, fazer uma média? Porque daí é muito conveniente para eles, tem que diminuir o valor dos homens equiparando ao das mulheres. Tem um outro ouvinte aqui, que é o José Daniel de Gravataí, e diz que, na verdade, esse costume de cobrar menos para as mulheres se justifica pelo fato de existirem pesquisas que mostram que a mulher ganha menos que os homens ainda. E tem um outro ouvinte que contestou a frase que diz que as mulheres comem menos nos restaurantes. É o Luiz. Pois é. Bom, na média comem, né? Talvez, eu acho que... Não conhece algumas mulheres, então, Gabriel. Não, tem mulher que come mais que homens. Tem. Não, tem mulher que come mais e bebe mais, né, que do homem. Mas de maneira geral, sim, comem menos, né? Isso é certo, assim, né? Então todo dono de restaurante. Das mulheres que comem perfeito. Bem também. Exatamente. Mas sabe que dentro da a ideia aqui é discutir, né, claro, conversar. O sindicato tem uma postura muito de igualdade dos direitos e respeito entre todos. Mas Raíssa, quando ela comentou é uma pergunta, né? Eu não estou aqui afirmando que as mulheres entram, ganham caipirinha e já estão bêbadas. Aí o meu questionamento, e até para me esclarecer, assim, para os ouvintes, mas a mulher bebeu porque quis, né? Se tem direito a 1, 2 ou 3 caipirinhas, ela pode não beber, né? Ou beber uma caipirinha e não ficar bêbada, né? E não servir de iscas, né? Ou, assim, até sendo mais polêmico, por que ela não paga de livre e espontânea vontade o preço dos homens, né? São só perguntas, assim, eu gostaria de escutar a tua opinião, assim, sobre isso. Raíssa. Claro, então, um dos pontos é, se te desse uma caipirinha de graça, você beberia? Eu? Uma caipirinha, sim. Agora, 1, 2 ou 3, né? Não, mas atraente. É muito cômodo, né? Porque, afinal, a maior parte das pessoas sai para beber. Então, você recebe uma de graça e você já bebeu uma e tá todo mundo bebendo. Então, assim, claro, a mulher tem livre iniciativa, livre escolha de beber ou não. Mas até que ponto beber não faz algo do socialmente aceito e socialmente desejável? Então, assim, a socialização, ir a um bar ou ir a uma festa noturna faz parte da socialização. Perfeito. Então, a partir do momento que você está naquele ambiente social e está sendo oferecido algo de graça, a tendência é sim que você consuma. Isso é teoria de consumo, né? E a partir do momento que você bebe a primeira, a tendência é sim que você beba a segunda. Certo. Então, assim, por mais que seja uma escolha, até que ponto não é algo induzido pelo marketing do próprio lugar? E, e a respeito de que a mulher poderia pagar mais se quisesse, você pagaria mais se você quisesse, também é um marketing 100% induzido. Então, assim, a mesma ideia das campanhas por exemplo, que da Skol, da Avon, se você for pensar as campanhas que ultimamente têm sido feitas tentando ir para esse viés feminista, elas só foram feitas depois que houve algo para tentar alterar. Então, e até porque há pouquíssimo tempo começou essa contestação. Era aceito a mulher pagar menos, ninguém nem questionava por que a mulher pagava menos. Isso é algo extremamente recente. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês aqui, depois eu quero perguntar a opinião sobre os preços, o que vocês acham que vai acontecer. Mas também na área jurídica, para eu entender aqui, vocês acham que pode acontecer algo do tipo assim, um homem se sentiu injustiçado e entrar com um recurso, com uma ação, querendo equiparar querendo, por exemplo, pagar o valor que as mulheres pagam? Assim, juridicamente, vocês acham que pode acontecer muitas outras coisas a partir disso que está acontecendo agora? Acredito que sim. Acredito que, sempre que há uma diferenciação de preços em matéria de direito do consumidor, em tese o consumidor deve pagar o preço menor, se é o mesmo objeto da relação de consumo. Então, imagino que se houver, por exemplo, uma nova oferta em que há diferenciação de preços, o consumidor poderá, sim, buscar, eventualmente, a equiparação ao preço menor. E talvez nem judicialmente, mas talvez recorrer ao órgão administrativo,
que é, na verdade, uma forma de acessar de forma bem mais fácil a defesa do consumidor. Veja, a gente tem uma Constituição Federal, que é de 88, que diz lá no artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? E a partir do que está escrito na Constituição Federal, você tem aí um reflexo disso sobre a legislação que a gente chama de legislação ordinária, né? Que aí, no caso, vem o próprio Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, em vários espaços, a gente nota que ele reprime a discriminação contra determinados sujeitos, né? Às vezes você tem ali o idoso, a criança, enfim, né? Mas dentro desse caso, eu vejo aqui em relação a essa nota técnica, me parece que há um exagero na sua amplitude ao equiparar bares, baladas e restaurantes, né? São objetivos diferentes com os quais o indivíduo vai para esses locais, né? Até mesmo um show. Por que eu cobraria? Será que um show seria justificável cobrar a menos da mulher em relação ao homem? Todo mundo vai ver o show igual, né? Agora, se você vai fazer um equiparativo com um restaurante, bom, por evidente, né, há uma tendência da mulher comer menos. Então, aí você estaria discriminando ela, imputando um preço equivalente ao homem, né? Então, você tem que ver o espaço em si em que isso ocorre e se é justificável aquela discriminação em relação ao sujeito e não em relação a um suporte de marketing ao produto que está sendo colocado no mercado. Claro. Ô, Sandro, você tem gol? Opa, gol na Copa Libertadores da América, hein, Rafael? Exatamente. Jorge Wilstermann abre o placar contra o Atlético Mineiro aos 41 do primeiro tempo. 1 para o Jorge Wilstermann, 0 para o Atlético Mineiro. E a equipe está sendo a primeira a garantir, pelo menos parcialmente, a vitória fora de casa. Até agora, só os visitantes venceram. É o primeiro time que está ganhando como mandante nessa fase de oitavas de final da Libertadores. Lá na altitude de Cochabamba, na Bolívia, o Jorge Wilstermann está ganhando do Atlético Mineiro. No outro jogo do Palmeiras, como é que tá? 0-0 para Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. O Palmeiras já perdeu 2 grandes chances, mas ainda não marcou seu gol. E o Flamengo na Copa Sul-Americana? Também empatando em 0-0, mas há pouco quem quase marcou foi o Palestino. No primeiro jogo da noite, o Santos ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba? Saiu perdendo de 1-0, mas virou para 3-1 e no finalzinho o Atlético Paranaense descontou 3-2, vantagem do Santos, que no jogo de volta pode até empatar. A gente vai atualizando aqui porque a noite é de muito futebol, especialmente na Copa Libertadores da América. Sandro, assim, com a experiência empresarial que você tem, nessa questão de preços, o que você acha que vai acontecer? Qual é a tendência? Vai se reduzir o preço do homem, deixar igual ao da mulher, ou vai se aumentar o preço da mulher para deixar igual ao preço do homem? Ou depende da casa? Cada caso é um caso? Acho que a nossa ideia é conversar com o PROCON, inclusive, né? Pelo que eu estou vendo da Sofia, né, e do Cristiano, os restaurantes realmente são estão numa situação diferenciada das casas noturnas, né? Eu acho que tem casa que vai baixar o preço, vai tentar ganhar no número de pessoas, né? Mas aí tem que respeitar a questão de PPCI, não pode entrar mais de X pessoas, a casa tem um limite. Outros vão subir o preço, de repente as pessoas, ao invés de saírem 1, 2 vezes por semana, podem sair uma vez a cada 15 dias. Eu acho que é isso que pode acontecer. A minha preocupação realmente é o momento em que nós passamos diminuir o consumo, né? Claro que a gente também tem a preocupação com as mulheres, né? É óbvio, mas também temos a preocupação com a geração de empregos, né? Disso aí poder causar até algumas demissões, porque é automático, o movimento caiu, tem que reduzir custo, né? Sim. O que a gente tem aqui, para pegar tudo aqui? Casas noturnas, né? Bares, que se inclui aqui em casas noturnas, restaurantes, shows. Veja, a nota técnica ela deixa aberta. Quer dizer que qualquer segmento que fizer uma diferenciação de preços entre homens e mulheres estará incluso nesse entendimento da nota técnica. Entendi. Então, nós estamos aqui colocando alguns setores, como, por exemplo, casas noturnas, bares, restaurantes, enfim. Mas poderia ser, por exemplo, hotel, poderia, por exemplo, ser qualquer outro estabelecimento onde haveria uma cobrança diferenciada entre homens e mulheres. Então, a nota técnica ela é muito ampla e muito abrangente, ela não restringiu para determinados setores. Então, qualquer setor estaria, então, abrangido por essa nota técnica. Entendi. E desculpa, Gabardo, claro, essa, claro. assim, só trazendo um outro esclarecimento, essa é uma nota técnica,
né, da Secretaria Nacional do Consumidor. Portanto, ela é uma nota orientativa para todos os órgãos administrativos de defesa do consumidor e para todos os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas ela é uma nota de orientação para o sistema. Sim, entendi. Raíssa, o que você tem ouvido assim de opiniões de mulheres sobre este assunto? Então, acho que tem 2 pontos. Um que não é tratado, que é a questão de gêneros não binários, né? Então, assim, a gente está num debate bem mais amplo hoje em dia, que é a questão, bom, se eu não me identifico nem como mulher nem como homem, como você me cobraria? Qual o valor que você me cobraria? Você vai me obrigar a me definir? E quando eu colocar meu CPF, se aparecer meu nome social? Então, acho que a gente pode ir muito nesse sentido. A partir dessa nota técnica, então, não tem esse problema. Você evita esse tipo de constrangimento, por exemplo. Sim. Porque, bom, nos ambientes que eu transito, não são nenhuma, nem 2, nem 3 pessoas que se definem como gêneros não binários. Eu não sou nem mulher, nem homem. Eu sou andrógeno. E isso, bom, vários países já estão reconhecendo mais de 50, mais de 60 gêneros. Acho que a gente foge um pouco desse assunto quando a gente... A Constituição, se não me engano, é de 1988, né? Então, desse jeito, nós vamos ter que rever a Sim, o próprio IBGE já está revendo para o próximo censo, agora de 2020, como ele vai fazer esse questionamento, né? Sim. Porque você não pode mais questionar qual que é o seu sexo. Sexo é um conceito super ultrapassado, né? Que remete à biologia, não a como você se identifica. Especialmente com cirurgia de redefinição de gênero. O que a gente tem de exemplos aí, fora do Brasil, em relação a... Não sei se vocês têm essa informação. Em outros países, o que normalmente acontece em relação à cobrança de preço de homens e mulheres? Vocês têm alguma informação sobre isso? Olha, tem até aqui Até foi um colega hoje escreveu um artigo, o professor Bruno Mirage, colega e amigo, e ele suscitou uma diretiva da União Europeia, que diretiva é como se fosse uma lei no âmbito da União Europeia válida para todos os países membros. Sim. Que é a Diretiva 113 de 2004, que diz que é possível, no fornecimento de serviços e produtos, haver uma discriminação de preços entre membros de sexos distintos, desde que ela seja justificada por um objetivo legítimo, né? Então aí você tem, claro que a partir da leitura da nota técnica, vários setores que talvez não comportem o mesmo tipo de orientação. Talvez o que fosse mais interessante pela Senacom é começar por aquele ambiente que gerou a celeuma, que é justamente a questão do show. Por que um show uma mulher tem que pagar R$700 e um homem vai pagar R$1.500 se todos vão ver o mesmo show? Bom, isso não tem equiparativo nenhum com o restaurante, com a lancheria ou com o espaço de consumo de alimentos, por exemplo. Já é algo diferente, é a né? intencionalidade, né? Qual que é a Além disso. intenção em você fazer essa discriminação de gênero? Porque no caso de casas noturnas é a questão da objetificação, não diferente dos shows, né? É muito interessante você ter mais mulheres, completamente diferente da questão dos restaurantes. E aí o objetivo legítimo, ele é exclusivamente empresarial lucrativo. Não que o empresário não vise o lucro e não tenha que receber isso. A Constituição Federal, ela protege a livre iniciativa, artigo 170, entre outros. Só que ele não é um poder absoluto, ele observa alguns princípios, entre eles a defesa do consumidor, a dignidade da pessoa humana. Talvez a gente até possa usar isso daí um pouco para repensar a própria questão do consumo de álcool na nossa sociedade, que é um fator socialmente aceito. A gente não cria patamares, não cria limites para o consumo de álcool e aí acaba gerando aí problemas de violência no trânsito, entre outras coisas. Né? Claro. E também me parece que nessa situação do advogado, como é que é o nome dele? O Roberto, que entrou com a ação, também houve um exagero, né, na diferença de preço. Né? Eu acho que isso serve para tudo na vida da gente, nos negócios, né? De 700, acho que foi para 1.500 para homem, né? Eu acho que se tivesse uma diferença de 150 reais, daqui a pouco é um pouco mais leve, né? Porque realmente foi muito exagerado, né? Eu sei que a Constituição ela é bem clara, mas pegou pesado, né? Na diferença. Sandro, assim. desculpa te interromper, isso acho que na capital federal é algo muito mais vivenciado. Quem já transitou por Brasília sabe que essa é uma prática muito comum em Brasília. Na verdade, em Brasília, normalmente a mulher não paga. Né? Então, é muito mais comum do que é aqui em Porto Alegre. Ô, Kathleen, quero ouvir mais perguntas aí, opinião dos ouvintes.
Tem bastante opinião, tá? Eu estou selecionando algumas. Tem uma pergunta para a Sofia, do Gilmar Meneghetti, perguntou através da nossa transmissão no Facebook. Ele pergunta, restaurante não seria de iniciativa privada e livre concorrência? Pode haver alguma interferência de mercado? Bom, posso responder? Pode. Bom, Gilmar, assim como o restaurante, também a casa noturna e também qualquer outro setor privado, ele, né, responde pela sua livre iniciativa. Quer dizer, em tese, o consumidor, se nós estivéssemos no mercado perfeito, quando ele não estivesse satisfeito com determinado produto, com determinado serviço, ele se dirigiria em outro momento a um outro estabelecimento. Então, aqui todos os setores que nós estamos falando, bares, restaurantes e casas noturnas, todos eles são, enfim, estão sujeitos ao livre mercado. O que acontece, o que o PROCON vai fazer, que talvez seja essa a pergunta, qual vai ser o posicionamento do PROCON? Aí acho que, não sei, Gabardo, posso já entrar nesse âmbito. A nossa primeira ideia, como essa é uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, é que nós possamos levar essa orientação para os empresários e dizer, olha, existe uma nota técnica, uma decisão de que esta é uma prática abusiva, porque não há uma diferenciação justificável, como bem disse o professor Cristiano e como muito bem escreveu o professor Bruno Mirage hoje na sua coluna. Nós temos que procurar quando aquela discriminação ela é justificável ou não. Né? Então, talvez, num show ter um ingresso de 1.500 para mulher, para homem e 700 para 1.500 para homem e 700 para mulher, talvez seja algo um pouco desproporcional. Né? Então, esse primeiro momento vai ser um momento de conscientização. E aí, Gabardo, voltando também à tua pergunta inicial, nós fizemos um rápido levantamento de preços já desde segunda-feira e nós verificamos que o que está acontecendo é que o preço que antes era menor para a mulher e maior para o homem, agora o preço que a mulher vai pagar é aquele que o homem costumava pagar. Aumentou Aumentou. Bom. Ô, Kathleen, mais uma pergunta aí? Tem alguns comentários. Na verdade, o que a gente mais tem é comentários de ouvintes. Eu vou ler algumas opiniões, então, para ilustrar o que os nossos ouvintes estão pensando. O Paulo Ricardo Garcia, de Camaquã, diz que, na opinião dele, as mulheres devem pagar menos que os homens, porque nem todas as mulheres ganham da mesma forma que os homens. Tem mulheres que ganham muito menos. O Cássio, de Santa Maria, diz, mas no caso de casas noturnas, a diferença seria na consumação ou no couvert? No couvert, ele diz que acha errado. Consumação ou couvert? A pergunta dele é porque tem... Eu acho que se aplica em vários casos, né? Tem alguns casos que é no couvert e tem outros que é na forma de consumação, nas bebidas, no serviço. Mas eu acho que a ideia é o preço para entrar na casa, né? É o preço do ingresso. Porque normalmente o couvert e a consumação não tem um preço muito diferente. É sempre igual, na verdade. Mais, né? Não pode mais cobrar a consumação para entrar. Sim, quer dizer, eu não posso comprar, digamos assim, uma consumação para entrar. Então hoje o que a gente tem é o ingresso. Essa é outra decisão também de âmbito administrativo que determinou a proibição da utilização de consumação. Sim. Bom, pelo que a gente está vendo, então, a gente tem uma nota técnica aqui que ela abrange tudo, né? Que ela pega tudo. Pelo que eu estou entendendo, assim, o ideal seria, cada caso, ter uma situação diferente. Está vendo aqui, né? Sendo que restaurante é uma coisa, daqui a pouco casa noturna é outra, uma situação completamente diferente. Vocês acham que com o tempo daqui a pouco pode-se ter essa visão de uma alteração, de se entender que as coisas têm que ser um pouco diferentes? Olha, do meu ponto de vista, que nem o Cristiano falou, a questão de ser justificável ou não, né? Eu acredito que sim, né? Eu até pergunto para a Raíza uma dúvida que eu tenho. A questão dessa diferença de preço para homem e para mulher, assim, no ponto de vista de quem tu representa aqui, né, do movimento, é o preço em si ou é como a mulher ela é tratada lá dentro? Porque eu tenho uma visão assim, independente se pagou mais ou menos, o importante é ela ser tratada com respeito dentro do local, né? Que seja tratada com dignidade, tanto a mulher como o homem. Então, acho que o preço faz essa, independente de constituição, assim, né? Eu estou falando um pouco assim de questão de
de moral, de educação, de respeito. Tu acha que o preço influencia nisso? As mulheres são tratadas com respeito hoje, assim? Na nossa sociedade, sim, o preço influencia. Porque Certo. a tendência é que se você pagou mais, você tem mais direito. Perfeito. Então, o preço está necessariamente associado ao valor, a um valor simbólico. Então, bom, imagina se o homem paga o dobro do que a mulher. Ele sente que ele tem muito mais direito. Então, sim, especialmente esses homens héteros que vão nesse tipo de casas noturnas que cobram esse valor. E até é interessante mencionar que eu morei em Florianópolis um tempo, e em Florianópolis, nas casas noturnas LGBTI, não havia nenhuma diferenciação de valor. Então, isso está, sim, associado a essa cultura machista, patriarcal, de pensar que porque o homem está pagando mais, porque ele ganha mais, e porque ele é o chefe da família, e porque ele é um caçador, ele vai necessariamente ter um direito maior. Mas isso não é uma consequência da nossa história, assim, da nossa cultura? Sim, e por isso que deve ser mudado. Toda a cultura é dinâmica. Não é porque, o que eu li muito no Facebook, no Twitter, é que, mas sempre foi assim e nunca aconteceu nada. Sim, bom, então vamos parar, vamos refletir e vamos mudar. Sim, toda a cultura é dinâmica, e essa questão que acho que ouvintes já trataram da diferença salarial, a abordagem feminista é muito clara. O que nós queremos é ter exatamente os mesmos salários que os homens, receber por exatamente as mesmas funções. Agora, é completamente injusto a gente pagar menos. Então, sendo assim, bom, se eu vou pagar menos para entrar numa casa noturna, eu também vou pagar menos quando eu vou no supermercado, eu vou pagar menos sempre? Não, vamos fazer o oposto. Todo mundo ganha igual por exatamente o mesmo trabalho. Eu não sou nem mais e nem menos capaz por um homem ocupando exatamente a mesma função que eu. Claro. Ô, Raíssa, você não acha que, por exemplo, pelo que a gente está vendo, o preço tá subindo, né, para a mulher? Você não acha que vai ter muitas mulheres insatisfeitas pelo fato de terem que pagar mais? Sim, e eu acho que é uma estratégia dessas casas noturnas, especialmente, subirem o valor ao invés de diminuírem, ou ao invés de fazerem um valor justo, de contabilizarem os seus custos e verem qual que é a sua margem de lucro e fazer o valor adequado. Isso não deixa de ser uma forma de mostrar, bom, olha só, é uma estratégia. É uma estratégia de fazer com que seja evidente que é algo ruim. Entendeu? Então, se elas diminuíssem o valor ou colocassem um valor justo, provavelmente não haveria nenhuma iniciativa contra. Pois é. Mas será que você não pode aparecer? Não seja natural que tenham mulheres aí insatisfeitas lá com a nota técnica e não com as casas noturnas? Não, com certeza. Até porque a gente está socializada dentro de uma forma de pensar e de agir que a gente não costuma contestar. Então, assim, é natural que a maior parte das mulheres... Bom, eu frequento casas noturnas, mas é natural que a maior parte das mulheres, em geral, não enxergue a motivação por trás disso. E não enxergue, enfim, aumentar o valor como uma estratégia de marketing, ou a nota técnica como uma forma de igualdade de gênero. É extremamente natural. E isso tem que ser debatido. Sim. Qual é o que é campeã de reclamação aí, pela experiência que vocês têm, Sofia, Cristiano? O que as pessoas reclamam mais lá no Procon, por exemplo? Pegando de maneira geral. De maneira geral, há muito tempo os campeões assim, de reclamação são as empresas de telefonia. Empresas de telefonia. Empresas de telefonia, cobranças indevidas, má prestação de serviço, falta de sinal. E depois da telefonia, me parece que são bancos, né? os serviços privados e os bancos, exatamente. Bancos, serviços privados. De telefonia a gente ouve muita reclamação mesmo, né? É um número muito expressivo, é quase 30% das reclamações dizem respeito às telefônicas. Quase 30%? Quase 30%. Pô, expressivo mesmo. Ô, Sandro, voltando aqui para a questão dos restaurantes, porque eu achei interessante, a gente tem um exemplo prático aqui, vamos pegar aqui um restaurante em Porto Alegre, sem dizer o nome, que cobre, seja feita lá a cobrança, senão está marcando 10h45 da noite, buffet livre para homem, vamos pegar um preço aqui, R$40. Buffet feminino, buffet livre, né? Para mulher, R$30, pode ser isso? 40, 30, pode, 40, é um 35. exemplo, né? Um exemplo, R$40 para homem, R$30 para mulher. A gente já teve alguma alteração na prática? Pelo que você está vendo aqui em Porto Alegre? Se já teve, olha, no sindicato nós não recebemos, o assunto é recente, né? Então nós não recebemos ainda nenhuma
a nível de restaurante, tá? A nível de casa noturna, sim, já tem bastante empresário que está procurando o sindicato para se adaptar, né, a essa nota, mas realmente na parte de restaurante causou muito espanto assim no setor, né? Então o pessoal está um pouco perdido em como proceder, né? Então a gente não teve ainda nenhum retorno quanto a mudanças de preço. Mas eu também gostaria de destacar que essa questão de diferenciação em buffet é importante, por exemplo, para uma família, um casal que tem 2 filhas mulheres, né? Todo mundo sabe que almoçar fora hoje com uma família é um valor elevado, né? Então isso também pode se tornar um atrativo para uma família sair mais à rua e não jantar em casa, e não almoçar tanto em casa, né? Sim. Então, e eu não vejo isso como usando, digamos, as mulheres como uma estratégia de marketing, né? É uma família, né? Sim. A família está sendo para se divertir, né? E consumir. Então, realmente o assunto ele é polêmico, né? Pega aqui uma família, vamos pegar aqui o homem, a esposa e duas filhas. 2 filhas. Acho que também caberia ao sindicato dirigir um questionamento à Secretaria Nacional do Consumidor sobre a abrangência da nota técnica. Né? E essa própria nota, se ela der embasamento para algum procedimento que vá culminar numa sanção, numa punição de um fornecedor, ela pode ter também a sua constitucionalidade debatida, uma vez que ela advém de um órgão da administração pública, né? Ela não é uma legislação elaborada pelo Parlamento, pelo Congresso, né? E talvez, como é um tema novo, e nós não estaríamos falando aqui de uma completude, mas de uma geração de um direito propriamente diferente, né? Talvez esse tipo de material devesse vir de uma norma, de uma hierarquia superior, e não propriamente de uma nota técnica, né? Entendi. E talvez também, eu acho que, a título de sugestão, essa nota técnica ela devesse encurtar um pouco o seu limite de abrangência e estabelecer alguns critérios que justificassem, em alguns momentos, a discriminação ou não. Por exemplo, quando você fala em buffet, e aí você coloca lá um benefício, né, de pagar menos para um casal, você quer atrair um número maior de pessoas, né? Você quer ganhar mais atraindo, então, 2 indivíduos. E essa perspectiva de casal, ela tem que abranger qualquer tipo de casal, inclusive o homoafetivo, né? Porque senão daqui a pouco, um casal de 2 homens homoafetivo, esses sempre vão se dar mal em qualquer espaço que haja consumo de produtos, em bares, baladas, etc., porque tendencialmente são 2 homens, tendencialmente comem mais e não conseguem se adequar a um padrão de um casal hétero, por exemplo, né? Ou talvez um homoafetivo feminino, né? Então a gente também tem que pensar justamente no objetivo. O objetivo é compensar para alguns e talvez tornar mais barato para quem consome em mais quantidade. São 2 pessoas, essas podem pagar um pouco menos. Claro. O que é exatamente, o que pode ser exatamente, acho que não tem ainda um caso, né, concreto de uma punição para quem descumprir o que está sendo determinado? Multa? A própria nota técnica ela determina que os órgãos administrativos de defesa do consumidor devem aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. E aí as sanções previstas lá no artigo 56 do Código vão desde multa, cassação de alvará, suspensão de atividades. Então, existe uma série de sanções que, em tese, podem ser aplicadas, né? A mais comum, aplicada de forma mais comum por todos os órgãos administrativos, com certeza é a aplicação da multa, que varia entre 200 unidades fiscais e 3 milhões de unidades fiscais. Isso corresponde no município de Porto Alegre, num valor entre R$ 900 e 12 milhões de reais. Sim. Sandro, voltando aqui na questão dos preços, o que você, quando conversa com o pessoal do sindicato lá, vê como alternativa se, por exemplo, tiver que fazer alguma alteração? Aí tem que achar o meio termo aí. A gente viu, por exemplo, na pesquisa que se fez em relação a casas noturnas, uma tendência de se aumentar o preço das mulheres para ficar igual ao preço do homem. No caso, assim, de restaurantes, que a gente estava falando aqui, o que pode ser feito para equilibrar esse preço? Você acha que vai ter que se aumentar também o preço das mulheres? Se tiver que fazer isso? Olha, hoje tu fala em aumentar preço, é perigoso, né? Tem concorrência enorme, realmente, que nem eu já comentei aqui, não estamos passando por um bom momento, então elevar o preço
é complicado. A inflação do alimento é a maior inflação que se tem. Então, além do tem que ter uma gestão de custo muito boa, né, para poder daqui a pouco ou baixar o do homem ou fazer um meio termo, mas pegando o nosso setor, que é tudo pequeno empresário, onde o dono faz tudo, ele é garçom, ele é caixa, né, não dá para pegar como base só os grandes restaurantes, né? Então tu imagina um pequeno empresário tendo que fazer a gestão, o tomate uma semana é um preço, na outra semana ele é outro preço, não consegue ter essa gestão de custo assim. Então eu acho que o melhor mesmo é, se possível, tentar como é que é a nota, né? Ela realmente é muito ampla. Daqui a pouco, de alguma maneira, em parceria com o PROCON, através do nosso jurídico do sindicato, tentar fazer com que os restaurantes não participem dessa norma. Né? De maneira nenhuma querendo... digamos assim, tratar a mulher como um objeto de estratégia, de maneira nenhuma. Claro. Né? Sim, porque consome menos. De maneira geral, a gente tem essa diferença em preço de buffet, do buffet livre ou no buffet aquilo... Não, geralmente é livre. Igual, né? Geralmente é no livre. livre que tem a diferença. Né? Geralmente é no livre. No quilo, até operacionalmente, não tem como, né? Tu fazer um preço para mulher, um preço para homem. Claro, né? claro. Não sei se o Cristiano ia falar alguma coisa. O Raíssa, eu queria que você falasse um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem lá no Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Mulher e Gênero. Então ele tá vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência Política da URGS, né? A minha pesquisa especificamente é sobre um viés de organismos internacionais, então eu trabalho como os organismos internacionais, enfim, as políticas nacionais, elas se derivam de normas internacionais. Então, digamos assim, que essa norma viesse da Organização dos Estados Americanos ou da ONU, como o Brasil internalizaria. Então, a minha pesquisa vai mais nesse sentido, mas, enfim, eu sou da área das relações internacionais, mas faz sentido. Claro. Mas, bom, o núcleo é super abrangente, então a gente trabalha muito também com gênero e juventude, com essa questão da cidadania, justamente que envolve esse debate que está acontecendo, né? Até que ponto mulheres são mais ou menos cidadãs que homens, a partir do momento que você desconsidera a Constituição. Enfim, o núcleo opera sobre a coordenação da professora Jussara Reis Prá, né? Que virou, inclusive, cidadã emérita de Porto Alegre, agora no começo do ano. E, enfim, a gente está tendo grupo de estudos agora e está aberto todas as terças-feiras lá no Campus do Vale. É meio longe, mas vale super a pena e a gente está super aberto para discussões. A gente traz textos de, enfim, diversas vertentes do feminismo, até porque o feminismo é interessante falar, não é um só, né? Então, provavelmente algumas feministas vão discordar de várias das minhas opiniões, outras vão concordar, mas sobre esse caso específico, a tendência é essa. É pensar que, bom, nós queremos receber as mesmas coisas que os homens pelo mesmo serviço. Não faz sentido nenhum a gente pagar a mais ou a menos exatamente pelo mesmo serviço, né? Claro. Kathleen, para a gente fechar, as últimas opiniões e perguntas aí? Sim, o Cauê Vieira até tá mandando no Twitter a opinião dele. Ele diz do assim, PROCON, né? A situação, na opinião dele, é bastante simples na opinião dele. Havendo a diferença no serviço, preço diferente. Serviços iguais, preço igual. A distinção de preço só se justifica se a entrega ao consumidor for diferente, independente do gênero. Essa é a opinião do Cauê Vieira, que ele manda no Twitter. Aqui no WhatsApp dos nossos ouvintes, o Carlos Beckel, aqui de Porto Alegre, diz: algumas mulheres bebem mais do que homens, restaurantes, algumas mulheres comem mais do que homens, então o valor deve ser igual e justo. O Ângelo Valente diz: em Farroupilha tem uma casa noturna em que os ingressos são unissex. E uma pergunta se aqueles bailes de mini saia com ingressos mais baratos, se não são iscas, porque nunca teve promoções então para os homens para usarem roupas curtas, questiona. A Rita de Cássia de Canoas diz: já que os preços devem ser iguais para homens e mulheres, por que mulheres estão trabalhando nas mesmas funções que os homens e ganham menos? Essa questão apareceu bastante até entre os ouvintes sobre a questão dos salários, né? Claro. Mulheres que ganham menos. Claro. Cristiano. Eu queria pontuar aqui, que eu acho que eu vejo relacionado diretamente com isso, a questão da publicidade, né?
No Brasil, a gente não tem um órgão oficial restritivo da publicidade. Nós temos um órgão privado, né, uma instituição privada, que dá um parecer após veiculação da publicidade, né? Então é muito difícil você agir com uma certa celeridade ao ponto de estancar ela. A mensagem é dada e aquilo entra, enfim, na cabeça da população. Sim. A própria questão da mulher, na questão do álcool, ela é associada com o uso demasiado de cerveja, né? E aí vem justamente a ideia da balada, né? E aí a pergunta é, onde está a perspectiva de atender alguém com dignidade se você convida alguém a beber em excesso e perder a sua dignidade, né? Então você tem um lucro em cima de um sujeito que se acaba pelo uso excessivo de álcool e você começa com mulheres colocando então quase que numa arena de leões que também vão estar alcoolizados e ali vão praticar talvez até atos meio rudes e violentos, né? Tese 56, nosso tempo terminou aqui. Eu quero só uma opinião final de vocês. Quero começar com o Sandro Zanetti, vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e aqui da região metropolitana, né, Sandro? Isso. O Sandro, então, vocês vão ver como é que vai ficar a situação aí, né? Não, primeiro, gostaria de agradecer aos participantes, Cristiano, Sofia, Raíza, dizer que o sindicato está de portas abertas para discutir qualquer assunto, entendemos que é de grande importância, mas também gostaríamos de deixar um recado referente à interferência na iniciativa privada, né? Em um ano nós tivemos a lei do sal, a lei da água filtrada, bebedouro em casa noturna, a lei da gorjeta, a lei da cirurgia bariátrica, a lei de proibição de marcas de cerveja em restaurantes, que pelo menos deixem o setor trabalhar, gerar mais emprego, né? Às vezes tem algumas coisas realmente que nem a proibição da lei do cigarro, né? Foi super apoiada pelo SINDA, pelo nosso sindicato, mas realmente às vezes é um pouquinho... A lei do sal, como é que era, Sandro? A lei do sal é que não podia ficar o sal na mesa porque o mal faz mal para a saúde, né? Então, quantas outras, né? Interferências do município, do estado e do governo federal na iniciativa privada. Eu gostaria só assim de deixar esse recado e deixar as portas abertas ao PROCON, aos movimentos, que nós estamos à disposição em conversar e receber cada vez melhor, independente de sexo, idade, enfim, e cor. Muito obrigado pela presença, Sandro. Valeu. Agradeço. Cristiano Reineck, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Gabardo, agradeço ao convite aí teu da produção, aos meus colegas de mesa, o Sandro, a Raíza, a Sofia, salientando então dessa necessidade dessa nota técnica ser melhor trabalhada e justamente delimitar os espaços, né, em que ela se vai incidir, né, porque nós não estamos falando das mesmas coisas, né, e ali quem sabe até propor discriminações positivas e justificadas, né, para que realmente possa acontecer em alguns momentos e em outros não. Claro, isso é importante. Sofia Martini Vial, que é a diretora executiva do PROCON aqui de Porto Alegre. Sofia, muito obrigado pela presença. Imagina, nós que agradecemos mais uma vez o espaço ao PROCON, agradecer aos colegas de mesa, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, dizer também que o PROCON está sempre à disposição do consumidor porto-alegrense, tanto no Facebook, na página PROCON Porto Alegre, no @PROCONPoa no Twitter, também no seu site, dizer e trazer aqui também um serviço para a população, Gabardo, de que nosso atendimento eletrônico, que antes levava cerca de 40 dias para atender o consumidor, hoje está levando cerca de 3 a 5 dias para atender aquele consumidor. Então nós conseguimos melhorar o atendimento eletrônico e nós estamos recebendo essas reclamações quase que 24 horas por dia. Como é que funciona o atendimento eletrônico? A pessoa entra no site lá? Exatamente, no site proconpoa.rs.gov.br, o consumidor pode reclamar a partir do site, anexar seus documentos e em breve nós teremos também um novo aplicativo, porque o aplicativo anterior foi desligado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sofia. E a Raíssa Pagô. Muito obrigado, Raíssa, pela presença aqui. Faltou falar alguma coisa aí? Não, eu agradeço muito e eu acho que esse debate é super válido, inclusive, bom, eu estar aqui já é um ponto super positivo. Geralmente o debate de gênero ele é marginalizado e quando ele é falado é como se fosse, bom, as feminazes, algo, como se a gente estivesse falando,
Enfim, eu agradeço muito. Eu sei que o tempo está estourando. A gente tem que ir para o Notícia Muito na Hora obrigada, Certa. doutor. Muito obrigado, Raíssa. Notícia na Hora Certa, e depois a gente volta com o comentário do Cláudio Brito e vamos falar de esporte, dupla Grenal, com os jogos do final de semana. Ontem o Grêmio conquistou uma vitória muito importante pela Copa Libertadores da América e os jogos da noite pela Copa Libertadores da América e também pela Copa Sul-Americana. O Flamengo está empatando, o Atlético Mineiro está perdendo e o Palmeiras está empatando. Já voltamos com o Estúdio Gaúcha.